Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, para quem já me conhece, eu sou a doutora Marina, advogada, especialista em direito civil e direito do consumidor. Bom, primeiramente, vou perguntar uma coisa para vocês. Sabe aquela música atemporal da banda Biquíni Cavadão que fala assim: eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Bom, esses dias atrás eu vi eles aqui na minha cidade. E agora eu vou falar uma coisa para vocês. Aposto que de 2 meses para cá, muitas pessoas se sentiram assim, né? Como está na música. Então, hoje eu trago um tema muito importante que eu queria trazer há muito tempo, desde quando as primeiras notícias vieram para nós, que é o caso do INSS. Não é a minha área de atuação mais predominante, né, já que eu sou uma advogada civilista, mas não significa que eu seja leiga, pois eu tive a grade de direito previdenciário na minha faculdade. Então eu sempre acompanho essas coisas. Eu não estagiei no INSS, eu não sei fazer muita coisa em relação ao INSS, pois como eu já disse, não é minha área de atuação predominante. Mas para fazer esse vídeo dessa semana, né, no que vocês aí provavelmente ficaram aguardando aí desde terça-feira, e eu decidi gravar só hoje, pois estava pesquisando muito, vendo muitas reportagens, buscando muitos fatos históricos, né, sobre essa questão. Eu vejo que não é de agora que o INSS vem sendo roubado. Quem tem 35 anos aí para cima, com certeza vai lembrar desse caso. Por incrível que pareça, não é nem da minha época, porque eu tenho 29 anos. Eu nasci em 96. E esse caso aconteceu entre 1991 e 1992. O que nós vemos é que o INSS já vem sendo alvo de fraudes milionárias, bilionárias, desde quando surgiu, né? Desde quando o INSS é INSS. E antigamente nem se falava em INSS, né? Até 1991, pelo menos, porque a partir das leis 8.212 e 8.213, que regula o regime próprio de previdência social no Brasil, se falava INPS, que era o Instituto Nacional de Previdência Social, que depois virou aí o acrônimo para INSS. Quem é mais antigo, né, até muitas vezes algumas pessoas mais antigas da minha família, ao invés de falar INSS, falam INPS. Ah, eu vou sacar o INPS, né? E por isso, gente, eu venho trazer para vocês, relembrar vocês, né? E relembrar a mim mesma, já que eu não nasci nessa época da primeira fraude que aconteceu. E lamentavelmente aconteceu, a líder da quadrilha era uma advogada, né? O que mais decepciona a mim, sendo uma mulher advogada, e toda a classe, né? Aqueles advogados realmente honestos da área previdenciária. Com certeza, né, você que viveu essa época já ouviu falar no nome Georgina de Freitas. Sim, essa mulher que faleceu recentemente, inclusive em 2022, ela foi advogada previdenciarista, ex-procuradora federal do INSS. E ela foi líder contando com um esquema que está acontecendo, que está sendo descoberto agora, o segundo maior esquema, né, de fraude aí bilionária, né, do INSS no início dos anos 90, lá quando começou realmente o INSS a ter maior relevância, né, quando começou as leis, né, regulamentarem mais, visto que as duas leis que regulam são de 1991, né? A investigação começou com o próprio ministro da Previdência da época. E vamos salientar também
que na época quem governava o país era o Collor. Então aí ficou mais pesado ainda, né, para o pessoal. Tinha muita inflação, né? Os preços eram muito altos, muitas vezes mudavam, né, conforme o dia ia passando. Teve o plano Collor, congelamento de poupanças, né? E o pior, né, teve essa fraude bilionária aí do INSS, liderado por essa advogada. Ela foi condenada lá em 1992. Segundo alguns que relatavam essa época, falavam que só se falava sobre isso nas mídias, né? E, inclusive, não só ela liderava, né? Ela era a líder maior, mas tinha um outro advogado, Dr. Wilson Escócia da Veiga, que também já é falecido, e um juiz da Terceira Vara Civil de São Paulo, Dr. Nestor José do Nascimento, que também ajudava a doutora Georgina e o Dr. Wilson. E tinha mais um contador também. Esse contador, agora não me lembro o nome, eu procurei várias informações, mas devido à época, né, não estava começando a internet ainda, então não tive muitas informações. E eles foram condenados, todos eles foram condenados, apenas, na minha opinião, pífias, né, dado o tanto de dinheiro que foi roubado. Claro, teve o ressarcimento ao erário, né, não sei se até hoje foi de todo o valor, mas as penas foram bem baixas, né, todas de 14 anos de prisão, nessa faixa de 10 a 15 anos de prisão, para cada um da quadrilha. Não eram só eles 4, eram vários advogados, juízes, procuradores, servidores do INSS na época. Só que a Georgina, que era a líder principal, decidiu fugir do país. Sim, porque ela estava respondendo em liberdade, né? Então, enquanto o processo ia rolando, ela decidiu fugir do país. Ela chegou a ficar no Paraguai, nos Estados Unidos, na Nicarágua, até se instalar definitivamente na Costa Rica, onde fez várias plásticas para não ser reconhecida, e ela inclusive ficou na lista vermelha da Interpol, tá? Como fugitiva da justiça na época. Porém, ela foi encontrada pelas autoridades costarriquenhas na época. E com isso ela acabou se entregando e foi presa. Ela chegou, antes de ela ser extraditada para o Brasil, ela chegou a dar entrevista ao Roberto Cabrini na época. E, como sempre, se fazendo de vítima, falando que todo aquele dinheiro não era para ela, era para o INSS, né? Mas, claro, não convenceu. Ela voltou para o Brasil e foi presa imediatamente. Todos os bens que ela conseguiu com todo esse dinheiro roubado foram leiloados e ela acabou morrendo, né, em 2020 até 2022 ela passou necessidade e morreu na miséria, tá? Quanto se eu acho que ela merecia isso ou não, não vou entrar nesse mérito, mas só falo que é realmente vergonhoso, tá? Então eu vou falar uma coisa para vocês. O INSS é alvo de fraudes, não é de agora. Pode ter a certeza, tá? Que se cavocarem, aí eu falo cavocar, aqui em São Paulo a gente fala cavocar, né? Mas se fuçarem, se aprofundarem mais nessas investigações, isso vem de muitos anos, tá? Vem de mais de 35 anos, tá? É claro que com todas essas fraudes contínuas, né, é lógico que alguma das nossas gerações iria ser afetadas. E, infelizmente, acredito que a partir da minha geração, que será agora, é a que vai ser mais afetada por esse rombo no INSS. Tá? Inclusive, apesar do próprio ministro atual da Previdência falar que eles vão fazer de tudo aí para ressarcir os aposentados, né, que foram descontados indevidamente, pode ser que até 2030, né,
eles não consigam mais pagar aposentadoria, né, para as pessoas. Então, um conselho que eu dou para vocês, eu não vou puxar sardinha, não estou fazendo propaganda de nada, né? Aliás, não estou fazendo patrocínio de ninguém. Isso é independente do banco que você tem seu dinheiro guardado, tá? Independente do banco que você atua, seja qualquer banco, tá? Qualquer banco que você atua. Se você já tem um dinheiro guardado, procure guardar pelo menos parte desse dinheiro numa previdência privada, tá? Porque independente do banco, eu não estou fazendo propaganda para banco não, é independente do banco que você atua, tá? Pode ser qualquer banco que tenha um programa de previdência privada. Coloque parte desse dinheiro numa previdência privada, porque a gente realmente não sabe futuramente se a gente vai se aposentar, né? Eu não sei de que geração eu sou, tá? Uns falam que eu sou da geração Z, outros falam que eu sou dos millennials, né? Então eu não sei dizer. Uns falam, os millennials foi até 96. A geração Z é de 95 a 2010, né? Então eu não sei de que geração que eu faço parte, mas eu tenho certeza que pela minha idade e a geração que eu tô, a nossa vai ser a nossa para frente é capaz de ser a mais afetada. E eu acho que não adianta ficar culpando o governo X ou Y de tal rombo na previdência. A questão é que o negócio é mais embaixo, entendeu? Envolve empresas privadas, envolve associações de previdência, a Meriprev aí da vida, né? Essas empresas de previdência que vocês conhecem aí, né? Então, assim, envolve muita coisa. Inclusive, eu vi uma reportagem do Domingo Espetacular, eu acho, de uns tempo atrás, né? Pouco tempo atrás que o Cabrini foi investigar o rombo no INSS, né? O rombo atual, né? Do que está acontecendo agora. E realmente o negócio não é mais embaixo. Não é só governo, não é só judiciário, não é só os próprios funcionários do INSS. Não, é muita gente envolvida, de várias empresas, de vários ramos do governo, seja federal, estadual, municipal, tá? Então, assim que se vocês tiverem um dinheiro guardado, faça uma previdência privada no banco que vocês atuam, que vocês têm uma conta, tá bom? Então, esse é o conselho que eu dou para vocês, porque da nossa geração em diante, a gente não sabe se a gente vai ter que trabalhar, né, ad eternum, aí até quando a gente tiver 7 palmos abaixo da terra. É forte, mas é a realidade que está acontecendo, tá bom? Porque esse rombo não é de agora, e não adianta ficar culpando Lula, Bolsonaro ou Temer, seja lá quem for, porque essa fraude, né, que eu falei lá em 1990, né, 1992, aconteceu durante o governo do Collor, né? A principal líder da quadrilha fugiu do país, ficou anos aí foragida e só foi pega no governo do Fernando Henrique, né? E o registro dela na OAB só foi cassado em 2001, tá bom? Então, é isso, pessoal, é isso que eu falo para vocês. Esse rombo não vem de agora, tá bom? Vem de mais de 30 anos, tá? Alguém ia ser afetado, infelizmente é a nossa geração que está sendo afetada. E a gente não sabe se a gente vai conseguir se aposentar lá na frente, né? Então, é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje, tá? Se vai ter algum tipo de ressarcimento, eu não sei. Sei lá, às vezes eu não consigo acreditar, tá bom? Que possa ter algum ressarcimento, porque é muito grande. Se for calcular o tanto que foi fraudado desde os anos 90 até hoje, o valor é enorme, é bilhões, tá? Muitas vezes chega até a trilhões, tá bom, pessoal? Sem nenhum tipo de sensacionalismo, tá bom? Gostaria muito que vocês dessem opinião, né, do que está acontecendo, porque
é o que todo mundo tá falando e eu queria muito trazer esse tema para vocês, tá bom? Não é minha área de atuação, assim, prevalente, mas é um ramo do direito também e eu não poderia deixar de falar sobre isso. É uma atualidade jurídica que a gente tá vendo, né? E tá vivendo, tá bom? Bom, tem outros vídeos no canal falando de outras coisas também, né? Sobre atualidades jurídicas, dicas jurídicas. Inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo, tá? Para que a gente tenha informações realistas mesmo, tá? Meu Instagram é @marinacadv, tá? É o mesmo TikTok, o Threads também, tá bom? @marinak, letra K, DV, tudo minúsculo. E aí vocês me seguem lá, tá bom? Esse vídeo também vai estar disponível aí em todas as redes que eu falei aqui para vocês, além do YouTube. Tá bom, pessoal? Um beijo para vocês e semana que vem tem mais.